Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Liberte. Eu sou a Beth Souza e nesse vídeo eu vou documentar aqui o meu primeiro dia oficial com o canal no YouTube. E aí, o que acontece? Nesse vídeo eu dividi em 4 partes, certo? Para ficar mais dinâmico aqui, mais direto ao ponto. E na primeira parte eu vou falar sobre a essência do canal, a essência da Liberte, da ideia, né? E na parte 2, o que não deu certo até hoje, né? Algumas tentativas que não deram certo e o que eu fiz para mudar isso. E aí eu vou te mostrar na parte 3 o que já tá dando certo aqui no canal. E na parte 4, para onde a gente está indo, quais são os objetivos futuros, né, do meu canal aqui. Para essa primeira parte, eu vou falar um pouco da essência, né, do canal, qual a ideia que eu tive, quais são os pontos de partida para eu começar essa jornada aqui com os vídeos e tudo mais. Então, o primeiro ponto de partida, né, não era só começar no YouTube, claro, mas era ter um negócio 100% que funcionasse 100% online. E aí, quando eu me deparei alguns anos atrás com o universo, né, da internet, do marketing digital, eu achava muito legal, porque eu achava a ideia de empreender já muito interessante. Mas eu entendi que eu tinha que aprender muita coisa. E aí, com o passar dos anos, né, depois da faculdade, eu fui aprendendo sobre empreendedorismo, mas sobre a internet também, sobre edição de vídeo, sobre construção de site, qual era a importância das redes sociais e tudo mais. Então, eu passei alguns anos, né, ajudando muitos empreendedores e para mim foi super show. Eu comecei a fazer um site, um blog, na época de um assunto que eu estava gostando de estudar, que era sobre saúde. E aí eu comecei como teste mesmo para aprender a fazer, aprender a rede social, aprender a fazer site, muita coisa. Então eu acabei aprendendo muitas ferramentas, fui ajudar os empreendedores e algumas pequenas empresas, mas nunca tinha me profissionalizado, fazendo algo para mim. Então, o ponto de partida aqui da Liberte era eu colocar em prática uma ideia que eu já gostava, que era de negócios que funcionam 100% online e também de eu ter uma ideia mais abrangente assim, no canal, que não fosse só centralizada em mim, mas em coisas que eu acredito, coisas que eu gosto e que fosse importante também para esses profissionais autônomos, empreendedores que eu ajudava, né? Então, o ponto de partida era um negócio que funcionasse 100% online e também que eu começasse com 0 investimento. Apenas um investimento do site que eu quis fazer para eu poder fazer a página de vendas do meu produto, que está aqui na descrição, você vai ver. E nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre isso. Mas os primeiros pontos de partida era esse, né? Eu queria, né, como eu já falei, colocar em prática, né, as teorias do marketing também, que não era só a parte de ferramentas, né? Tinha também as teorias, o que de forma mais essencial seria necessário para começar um negócio e tudo mais. Então, sobre relacionamento com o público, como que é esse processo e tal. E aí, como eu sempre pegava negócio já funcionando, para mim, algumas coisas eram difíceis de mudar ali com os empreendedores ou com os profissionais autônomos, porque existe essa resistência de mudar às vezes, já que o negócio já começou de tal forma e aí a pessoa vai continuando. Então eu queria colocar em prática algo que começasse do zero e que eu pudesse colocar algumas teorias que eu achava importantes desde o início,
de um projeto, né, eu colocasse em prática aqui, como essa primeira ideia também de criar uma marca, né, de ter o nome e que essa marca não fosse só eu, sabe? Então, é uma das coisas que eu coloquei em prática, né, de teoria, que eu acho legal desde o início ter essa ideia, assim, faz sentido para mim. Então, as coisas que funcionou também para os clientes, que eu achava legal, tipo, olha, eu gerava esse resultado, né, tipo, resultado de vendas, né, na grande maioria, mas também resultado de design, o resultado de você colocar em prática ali coisas que eu fazia para os clientes, achava legal, eu disse, se eu fizesse para mim também ia ser muito legal. Então, essa é a oportunidade que eu estou tendo de fazer o que eu fazia para os clientes, né, e fazer para mim, mas também de descartar, né, todos os excessos e ilusões que muitas vezes você vê o cliente cometendo erros, né, excedendo um pouco, de preocupação demais com coisas que não vai trazer tanto resultado, ou que pode trazer um resultado momentâneo, mas não longo prazo. Então, tem coisas que não dava para mudar, né, com um cliente, outra pessoa, mas que no seu próprio negócio, eu, pelo menos aqui, quis descartar esses excessos e ilusões, que eu também vou falar em outros vídeos sobre do que se trata. Então, eu queria focar em algo mais essencial, e uma das coisas era focar em uma única rede social, né? Já que eu trabalho sozinha, é importante para quem trabalha só, focar em uma rede social única. E eu gostava muito de YouTube, eu prefiro consumir conteúdos do YouTube, então eu escolhi o YouTube como a plataforma principal, sim, de publicidade e criação de audiência daqui da Liberty. Com o objetivo, né, sempre, de direcionar as pessoas para o meu site, né, tanto para ver a ideia quanto consumir os produtos e os conteúdos que eu vou disponibilizar aqui, de estudos e tal, de graça. Então, o site para mim eu achava também essencial para poder, para a gente poder ter tipo uma casinha assim, digamos assim, de onde colocar os produtos e serviços, a ideia do canal. Outra coisa essencial assim de ponto de partida de eu começar esse negócio 100% online, com o canal no YouTube como forma de me comunicar, era não enganar ninguém. Então, por isso que eu tô começando do zero aqui, tô sendo bem sincera com vocês, mostrando aqui que é algo bem simples, bem essencial. Eu tô começando com pouca luz, um microfone que nem tá funcionando tão bem, e uma ideia de não enganar ninguém. Como eu já tive esse primeiro contato com alguns empreendedores, pessoas que trabalhavam sozinha, eu tinha muito essa necessidade de não mentir, de ser sincera e de trazer soluções que fossem mais essenciais para o empreendedor e para o profissional autônomo, né? Então, também quando eu vier falar de outros assuntos, eu também tenho essa premissa básica, assim, de não mentir, de não enganar, de não ludibriar, né? Como muitas pessoas fazem na internet, no mercado digital, né? Tem muito. Então, partindo desse ponto, monetizar com os serviços que eu já prestava antes com esses empreendedores profissionais autônomos. É uma forma também de eu não depender, né, da monetização do YouTube e de eu monetizar aqui o meu trabalho com os serviços que eu já fazia e também alguns produtos digitais. Como eu falei, né, para não depender do AdSense, porque iria demorar muito, então eu decidi monetizar o canal, né, com esses serviços que eu já fazia, como criação de sites, infoproduto e a consultoria que eu já fazia antes. Então, na descrição aqui, você vai ver que já tem um linkzinho da consultoria, né, Liberty Digital, e também lá no site você vai ver uma página sobre criação de sites e tudo mais, que eu vou falar um pouco aqui, e alguns infoprodutos que eu criei, direcionado para profissionais autônomos que trabalham sozinhos. Outra premissa básica, assim, do ponto de partida de eu começar esse negócio 100% online, era gostar do processo. Para mim, isso era algo muito importante. Eu vi, assim, de exemplo,
no dia a dia desses empreendedores que eu atendia, né, que fazia alguns serviços de marketing digital, como sites, rede social, tráfego pago, vendas, eu percebi, assim, que como o problema do Brasil no empreendedor, a maioria estão nesse ponto ainda de sobrevivência, né, às vezes por falta de conhecimento ou de ter uma ideia diferente, de se diferenciar, eu percebi que a maioria deles, além das pessoas que eu atendia, da maioria dos empreendedores, era essa coisa de começar um negócio só para sobreviver, só para vender, e acaba que esquece do processo de gostar do negócio que criou. Então, muitas vezes, um negócio sem propósito, ou com propósito muito ligado a só a parte financeira, né? Então, com o tempo, com essa experiência, com o relacionamento com esses empreendedores e vendo também o movimento do mercado, tanto das pessoas que estão dando certo no marketing digital, a gente dava para eu perceber que você começar algo mais essencial, algo que você gosta, uma ideia que você gosta, uma marca, é muito importante para você aguentar o processo, né? O processo de criar do zero, né? Sem ter muito resultado, até o passo a passo, a idealização, as parcerias. Então, ter essa essência, eu vou falar um pouco aqui no canal, em outros vídeos, que essa essência faz parte até da construção de marca, né? Você ter um propósito, que você gostar do que você está fazendo minimamente é muito importante. Então, a essência da coisa, né? Dessa ideia, desse propósito, era muito importante para mim. Então, esse é um ponto de partida, assim, para eu começar esse negócio 100% no digital. Justamente pelo que eu falei, para jogar no jogo, né, do longo prazo. Então, não é só agora, não é só sobrevivência. Isso é muito importante. Mas é também você pensar que a ideia ela vai permanecer por muitos anos. E aí eu falar de um defeito, né, que eu tinha, que era esse de, tipo, eu vou falar em outros vídeos, chegar mais nesse assunto, que era de prestar serviço, né, como eu prestava serviço, e muitas vezes eu não tinha um posicionamento muito claro do meu negócio, e no jogo do longo prazo, isso não é sustentável, né, você só prestar serviço, você só fazer aquilo que as pessoas estão necessitando de você, que você sabe fazer. No jogo do longo prazo, se não tem uma ideia, uma essência, né, ou se você não está gostando muito do processo, isso não funciona, né? Era uma das coisas que não deram certo, que eu já vou falar aqui na parte 2. Mas, para jogar no longo prazo, é necessário também saber essa coisa do tijolo por tijolo. Então, como eu não gostava de só prestar serviços, para mim, eu acabei abandonando alguns projetos que eu começava e não tinha essa continuidade porque eu não gostava daquilo. Então, para mim, é muito intrínseco, assim, muito importante fazer algo que eu goste, uma ideia, ter uma essência que faça sentido. Então, vamos aqui para a parte 2, né? Que é eu falar um pouco do processo que não deu certo, né? Que eu já comecei a falar. Mas, assim, então, como eu já falei, né? Projetos que não tinham nada a ver comigo e aí eu não gostava do processo. E muitos dos serviços que eu fazia era o cliente que vinha escolher o que ele queria. Então, eu começava projetos que não tinham nada a ver comigo, que eu não gostava da ideia, digamos assim, não gostava de forma assim essencial. Eu gosto disso aqui que eu estou falando. Não gostava. Então, ficava só na parte de ferramenta, que eu achava que era o que as pessoas que eu atendia precisavam, e eu vi que, com o tempo, né, que não era. Então, antes de eu começar aqui esse negócio 100% no digital da Liberty, o cliente que vinha até mim escolher. E eu sei que tem muita gente que pode estar assistindo, que pode estar cometendo esse erro. Alguns dos empreendedores autônomos, tipo nutricionista, dentista, fisioterapeuta, artesão, enfim, todas as profissões que a pessoa trabalha só, eu percebi que muitas vezes é o cliente que manda, digamos assim, chega e diz, olha, eu estou precisando de um site, olha, eu estou precisando fazer não sei o quê,
olha, eu tô precisando disso. Não é muito sustentável. Isso é até um nome feio aqui que chama prostituição, que é tipo a pessoa que chega e diz o que ela quer de você. E isso não é inteligente para os negócios que funcionam aqui na internet também, né, como posicionamento. Então, eu descobri uma coisa que chama, né, jornada de conscientização do cliente. Isso é muito importante, eu vou falar em outros vídeos sobre isso. Então, não dava muito certo nessa coisa do cliente escolher o que ele quer, porque justamente eu não tinha, né, era sem a jornada de conscientização e não dava certo. Então, tendo a ver com isso também, eu cobrava muito barato, né? Justamente porque eu não tinha esse modelo de negócio bem estruturado no digital, né? Cobrar barato e não ter modelo de negócio. Levava a eu cobrar barato, já que é o cliente que chegava e dizia o que queria, então ele também ia dizer o valor, né? Então isso não dava muito certo. Por isso que eu criei já o negócio aqui da Liberty, já sabendo a jornadazinha que o cliente tem que passar para poder ter uma conscientização para a gente ir para um serviço mais personalizado. Então, desde já pode dizer a você aqui para você não cometer o mesmo erro, que não existe serviço barato, né? Principalmente se ele for personalizado, né? A personalização de produtos e serviços é algo que, na verdade, deveria encarecer aí o teu serviço, teu produto, e não encarecer sem valor nenhum, né? Do nada. É encarecer de uma forma que valorize mais o seu trabalho, justamente pelo fato de ser personalizado. Outra coisa que não dava certo era isso aqui, eu não queria aparecer, né? Tem muita gente na internet que vende essa ideia de que dá certo você começar um negócio ou você prestar serviço sem aparecer. Gente, até dá certo, mas dá muito, muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Então, se você não vai aparecer, né, se você não vai se comunicar diretamente, obviamente que não vai haver assim essa troca, né, de comunicação, não vai ter essa troca aqui com o empreendedor, não vai ter essa troca aqui de a pessoa estar te vendo, ela saber quem você é ou como você pensa e tudo mais. Então, assim, não condiz com as teorias básicas do marketing, não condiz com as teorias do brand, de construção de marca, não existe isso de não aparecer. Dá certo, tem negócio que funciona, mas eu não acredito muito nisso, não era algo que eu queria para mim. Então, e eu acho que é muito mais difícil você construir alguma coisa assim, sem se expor, né? Então, esse medo, ele é genuíno, assim, muita gente tem esse medo, eu também tive, mas para a jornada de quem quer ser um mentor, tem alguma coisa para ensinar, ou tem, assim, serviços, principalmente profissionais autônomos, não existe essa coisa de medo de aparecer, porque já faz parte do processo. Se caso você queira crescer esse negócio, querer que outras pessoas te conheçam, expandir essa coisa, né? Então, é muito mais difícil quando você não aparece. Então, em homenagem a mim, né? Já que eu enfrentei esse medo, você vai, por favor, aí libertar o seu comentário. Liberte seu like, liberte o seu comentário. Deixa aí uma ajuda para mim, já que eu enfrentei esse medo aqui de vir falar com vocês e tal. Tô ajudando aqui, entregando valor. Liberte seu like, liberte seu comentário. Compartilhe com outros amigos aí que são empreendedores ou profissionais autônomos. Eu sei que vai ajudar. Vamos lá. Então, na parte 3 aqui, né, pessoal, eu decidi falar o que já tá dando certo. Eu vou compartilhar contigo. Isso aqui é muito massa. Você poder compartilhar o processo com as pessoas que você está começando. Então, o que eu já falei aqui, né, como eu já tinha experiências anteriores, né, de prestar serviços,
experiência de trabalho, né? O resultado dos clientes, experiência de vida, algumas coisas que aconteceram, que eu vou acabar falando aqui no canal e em outros vídeos. Isso já deu certo, e eu sei que tem muitas pessoas que para começar no digital tem essa dificuldade, né? Ou de começar um canal. É muito importante você saber que suas experiências anteriores, elas contam muito, né? Mas você precisa compartilhar aqui como eu tô fazendo, né? Então, isso já deu certo para mim, porque eu sabia que no processo do marketing, de construção de alguma coisa, essas experiências anteriores, você ter clareza disso e compartilhar isso com as pessoas é muito importante. Então outra coisa que estava dando muito certo é eu ter clareza total aqui do meu negócio, né? Ter clareza do que eu estava fazendo, né? Sem ilusões, clareza do processo, de que está no começo, de que é o primeiro vídeo, de que é o primeiro produto. É importante você ter nessa clareza o que antes, se eu fosse começar antes, eu não tinha. E eu sei que tem muita gente que comete esse erro, né? Não ter clareza do modelo de negócio e vai querer começar a falar, não sei o quê, sendo que o negócio mesmo não está muito bem estruturado, entendeu? Então, como eu já falei sobre a jornada do cliente e tudo mais, tem outras coisinhas aqui que eu vou falar em outros vídeos aqui do canal, como também no mini curso, que eu vou deixar aqui embaixo, que eu estou criando, né, uma playlist do mini curso Liberdade Digital, de como que eu penso sobre essa coisa do modelo de negócio ser algo primordial para quem vai começar no digital, certo? Então, é muito importante você não cair em ilusões. E eu já meio que, né, por alguns anos já estudando o mercado, eu sabia que tem muita ilusão que as pessoas vendem aqui, promessas falsas de chegar em um lugar muito rápido, né? Uma ilusão de fique rico em uma semana, isso não existe, entendeu? Você fazer, como eu falei no começo, se uma premissa para mim básica é não mentir, não ludibriar ninguém, então não tem como eu começar um modelo de negócio com essas ilusões, entendeu? A gente precisa esquecer isso. Então eu vim aqui pro digital já pensando, tendo clareza disso, né? Que essas ilusões não fazem parte do meu processo. Então, eu vou mostrar para vocês então agora umas visualizações e gráficos positivos do YouTube. Eu vou deixar um print aqui para ficar mais fácil, mas são pouquíssimas visualizações que eu consegui no começo. Eu já apaguei até os primeiros vídeos que eu tinha começado fazendo, falando de alguns assuntos não muito nichado, então as visualizações eram poucas, mas eu via que estava aumentando aos poucos e tal. Poucos inscritos, é muito legal ver as pessoas se inscrevendo no seu canal. E os gráficos positivos, né? Eu nunca tive aquela curvatura para baixo. Sempre a curvatura dos primeiros vídeos, né? Estavam verdinhas e tal. Mesmo sendo assuntos que eu comecei só para testar mesmo, essa coisa de falar no microfone. Mas os gráficos eram bem positivos. Outra coisa que já estava dando certo, né? Aqui no meu negócio 100% digital, era isso aqui que eu já falei, né? Que é prestar serviço freelancer e consultorias. Só que eu não cobrava pelas minhas consultorias. Então, era uma coisa que já dava certo, porque eu sabia que o que eu estava falando para esses clientes, essas primeiras profissionais autônomos que eu já atendi, que fazia muito sentido aquilo que eu estava compartilhando com eles, tal, que eu poderia muito bem cobrar, mas agora eu vou, né? E prestar serviço freelancer, tanto online, quando eu comecei, quanto pessoalmente, né, desses serviços de marketing digital que as pessoas me procuravam para fazer. É muito importante isso antes de começar o negócio, porque aí eu já validei a ideia, já validei também questão de preço, validei que aquilo era diferente, né, do que as outras pessoas faziam. Então, isso meio que já está dando certo para quando eu vim para o digital com o meu negócio, né, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com a estrutura bem arrumada. Outra coisa que deu certo, né, foi os infoprodutos educativos, né,
que resolvem a dor do meu público, né? Que eu deixei aqui na descrição. Todos os vídeos vão estar lá, tá no meu site também. Isso dá muito certo porque tem a ver com aquilo que eu falei para vocês. Ter uma jornada, certo, educacional para o seu cliente faz com que você tenha clientes mais qualificados para te comprarem os seus serviços, seus produtos, enfim. E isso meio que já está dando certo porque eu estou colocando em prática aquilo que eu acredito, né? Então, outra coisa que deu muito certo também foi as vendas na lojinha. Eu tenho uma lojinha também, que eu sempre quis ter, e hoje em dia fica mais fácil, né? Você ter uma loja com um nicho que você gosta e tudo mais, criar estampas e ser criativo. Eu tinha isso já uns anos atrás, tinha tentado fazer, não tinha dado muito certo, porque era presencial, né? Então você tinha que pagar para criar, todo um processo. Então, tinha perda também que poderia ter, né, dos produtos em estoque. E aí, hoje em dia, eu já comecei. Eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo. E rolou de vender mês atrás, sem eu divulgar. Eu nem comecei a divulgar direito ainda, nem no Instagram, nem em lugar nenhum, nem fiz anúncio, nada. E vendeu por causa do SEO, porque eu sabia fazer SEO. E aí eu fiz o SEO direitinho numa das camisas. Eu tenho uma camisa da estátua de Iracema, aqui de Fortaleza. E aí alguém pesquisou, achou, comprou. E aí quando eu fui ver, essa venda já tinha sido feita. A pessoa já recebeu, eu nem fiz nada, entendeu? Então a internet facilita todo o processo aqui pra gente. Chegando aqui na parte final, né, do nosso vídeo, eu vou falar sobre objetivos futuros, né? Para onde é que a gente vai com a Liberty. É muito legal você fazer algo que você gosta, você já começar esse movimento assim, compartilhar com algumas pessoas, eu tô fazendo tal coisa e tal. Não falar para todo mundo, mas falar com quem tem o mesmo propósito que você. Então aconteceu de já ter algumas pessoas interessadas em construir esse propósito junto aqui comigo, de criar vídeos e falar sobre alguns assuntos legais. E isso vocês vão ver logo mais nos próximos vídeos. Então, parcerias com o mesmo propósito, né? E para falar também de uma coisa que eu vou construir aqui na Liberty, que é um termo novo que acho que eu criei, a internet também ajudou a desenvolver, que é a alquimia do empreendedor. A alquimia, eu vou falar disso mais em outros vídeos, mas já fica aí a dica para você assistir os vídeos novos que vão vir, se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação, porque esse assunto, alquimia do empreendedor, vai ser muito repetitivo aqui no canal. Mas desde já eu já vou dizendo que era uma necessidade de falar sobre algo mais essencial para os empreendedores. Algo que vai mais na essência da coisa, porque aqui na internet tem muitas pessoas falando muita coisa. É muito excesso de informação, é muita ferramenta, são muitas possibilidades. Ficar rico e tal. Tira isso aí, corta, sabe? Eu senti o chamado para falar sobre isso. É algo que está dando certo para mim, colocar em prática as ideias que eu tenho, estruturar um negócio online, que é algo mais relacionado à essência do ser humano, certo? Eu tenho pavor dessa coisa no marketing digital, de falar sobre coisas muito supérfluas como ferramenta. Gente, as pessoas vendem ideias aqui falando o que deu certo para mim, faça isso, faça aquilo. Isso não existe, porque cada pessoa tem o seu caminho. Cada pessoa tem o seu propósito, cada pessoa tem talentos e qualidades e habilidades diferentes. Então não tem como você vender uma ideia, uma coisa, uma solução para todo mundo, como se isso fosse uma regra. Não existe regra, certo? É uma das coisas que eu vou defender aqui na Liberty de várias formas. Segue lá o nosso Instagram, que eu publico de vez em quando uns textos, umas coisas legais sobre ideias. E essa coisa de dar certo para todo mundo
Isso não existe, eu não acredito nisso. Então, é a ideia do canal aqui falar de algo mais essencial e um pouco mais profundo, né? Porque quando dá certo para você, vai dar certo para todo mundo. Se deu certo para você, certo? Não quer dizer que vai dar certo do mesmo jeito para outra pessoa, entendeu? Então, falar de coisas mais essenciais, como, por exemplo, falar de negócio, a gente vai falar de modelo de negócio. A gente vai falar de ferramenta, de se você precisa disso, precisa daquilo. Não, a gente vai falar do que realmente é essencial, certo? Então, eu tinha essa necessidade de abrir com vocês aqui esse parênteses. E no futuro, como eu já falei aqui no vídeo, que a consultoria, né, e o e-book é voltado para os profissionais autônomos. Então, se você é profissional autônomo de alguma dessas áreas aqui, a consultoria que está vindo, está preparando na Liberty aqui, Liberty Digital, é para você. É uma consultoria, meio mentoria. E o e-book também, que a gente deixou aqui na descrição. Vai lá dar uma olhada. E uns objetivos futuros, né? Lógico, é algo que é intrínseco de qualquer negócio online, né? Que é a constância, né? A frequência, a constância. Então, a gente vai estar preparando aí vídeo para toda semana você ver aqui no canal. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.